A gente volta agora ao vivo para o Conjunto Viver Melhor, onde está o repórter Danilo Alves. Ele acompanha a manifestação dos moradores contra as condições estruturais do conjunto. Nesse momento, os moradores continuam ateando fogo no meio da rua e os ônibus estão impedidos de entrar no local. Danilo, como é que estão os ânimos agora por aí? Pois é, Amanda, nós continuamos aqui. Nesse momento, alguns moradores estão ali concentrados, como você está vendo. Até ali, ônibus da linha 358 tenta passar por ali, mas eles estão impedindo, né, no caso, o ônibus de seguir para Torquato Tapajós. Aqui, no Viver Melhor, existem algumas linhas que vêm para cá, né, e no caso, vão daqui da Torquato até a primeira e segunda etapa do Viver Melhor, que são as linhas 356, 358, 028, 041 e 044. Bom, neste momento, quem sai do bairro para poder ir para Torquato Tapajós vai encontrar dificuldade, porque desse lado da via, que é a via principal, os moradores não estão deixando ninguém passar. A Polícia Militar até conseguiu fazer um desvio por outra rua, ou seja, algumas linhas, no caso as linhas que são mais volumosas, tem mais pessoas, os moradores nessa área, tá, no caso está desviada, eles conseguem passar, mas as outras linhas que vêm por essa rua principal não estão conseguindo. Como nesse momento você vê, ó, o ônibus até desligou ali, olha só, ele desligou ali para justamente esperar até o momento em que os moradores fiquem mais calmos por conta dessa situação, né, que a gente já explicou, dessa estrutura, né, que se deu, no caso, de acordo com eles hoje pela manhã. Então, você que é morador do Viver Melhor ou que, né, segue para cá, tenha cuidado, evite, espere um pouquinho para chegar até aqui, porque essas linhas estão congestionadas. Para quem vem da Torquato até o Viver Melhor, a situação se encontra um pouco mais tranquila, porque aqui a barricada já saiu, já foi liberado, e quem entra vai por ali pela situação que eles fizeram, né? Pelo desvio que a Polícia Militar fez, Amanda. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente está vendo aí que realmente o movimento ganhou força agora à noite, esse protesto. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações aí do local. Muito obrigada. E vamos mudar de assunto. Começou hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas. O evento traz exposições, pesquisas, artesanatos e até feira de gastronomia. A repórter Natália Freire mostra pra gente os detalhes. Olá, Amanda. Olha, essa feira, ela foge um pouquinho do convencional, do que as pessoas geralmente esperam de uma feira de ciência e tecnologia. Aqui tem um pouquinho de tudo. Olha, essa barraca aqui, por exemplo, está dando orientações sobre alimentação saudável, sobre o uso de agrotóxicos e o prejuízo que isso traz para a saúde. Mas tem também artesanato, culinária, serviços de estética, um pouquinho de cada coisa, porque a ideia é mostrar exatamente que a ciência e tecnologia está presente no dia a dia das pessoas, em quase tudo. Então a gente tem aqui alunos da rede estadual expondo alguns projetos, alguns trabalhos que eles já realizam também relacionados à ciência e tecnologia. E eu vou mostrar aqui um que eu achei curioso e interessante, não vou mostrar tudo, é claro. Olha, eles ensinam aqui a transformar o óleo de cozinha, que é extremamente poluente, em sabão. Olha, essa outra exposição aqui da Fundação de Vigilância em Saúde mostra o mosquito da dengue em todas as suas etapas. Nós daqui estamos com essa exposição para informar como o mosquito se desenvolve. Ele precisa de água para se desenvolver, então as pessoas têm que saber disso, para evitar criadouros nas suas residências e também no seu ambiente de trabalho. E não faltam atrações também para as crianças. Olha esse jogo que interessante. A criança joga o dado e dependendo da casa onde ela cair, olha, tem orientações. Dependendo da conduta, se ela combater o mosquito da dengue, ela avança casas, ou se ela contribuiu para a proliferação do mosquito, ela acaba retrocedendo. Então fica aqui o convite. Hoje e amanhã a feira está aqui no Centro de Convivência do Idoso na Aparecida, mas depois de amanhã já passa lá para o Madalena Dal, lá no Santo Antônio, e fica lá mais 2 dias. Volto com você, Amanda. Obrigada, Natália. Olha, e falando em tecnologia, você vai conhecer uma novidade que promete conquistar quem tem bichinho de estimação. É uma coleira que aponta o que o seu cachorro ou gato está sentindo. Quer saber como funciona? Então não perca o A Crítica Play logo depois dessa edição pela internet. Lá a gente te conta mais detalhes sobre esse produto. E o medo dos pais, muitas vezes, pode atrapalhar a vida dos filhos. Isso porque eles podem, sem perceber, passar as mesmas fobias para as crianças, como o medo de ir ao dentista. Para se ter uma ideia, mais de 30 milhões de crianças no Brasil
nunca fizeram uma consulta odontológica. Para evitar que essa rejeição dure a vida toda, uma dentista aqui de Manaus criou um jeito diferente e educativo para tornar a consulta menos traumática e muito mais divertida para os pequenos. Tem gente que não pode ouvir esse som. A maioria das pessoas, principalmente as crianças, associa esse barulhinho ao medo do dentista. Moriel tem 12 anos e não consegue superar o trauma. Eu tenho medo da broca porque ela faz um barulho muito estranho e eu não consigo. É tudo um processo para mim fazer. Eu tenho que parar de respirar, eu tenho que me fechar toda para poder ela botar a broca no meu dente. E ela tem que ficar parando de minuto em minuto para poder ficar respirando, porque senão eu não vou conseguir, eu não aguento. É muita pressão para mim isso. E o medo na hora de vir ao consultório é um assunto que merece a atenção dos pais. Isso porque, segundo a organização Dentistas do Bem, no Brasil, mais de 30 milhões de crianças nunca sentaram na cadeira do dentista. Mas essa dentista que tem 20 anos de experiência atendendo crianças explica que o receio dos pequenos de ir até o consultório tem também outro motivo. O adulto, né, que tem medo de dentista e ela aprende que tem que ter medo de dentista. Para conquistar a confiança das crianças, a Aline criou um método diferente. Fantasiada de Alice do País das Maravilhas, a dentista atende brincando e cantando. Bruna, de apenas 2 anos, está no consultório pela primeira vez. No início, a menina ficou apreensiva, mas o atendimento descontraído acabou vencendo a desconfiança. Na hora da consulta, o paciente liga, a gente pergunta a idade da criança, porque dependendo da idade a gente vai montar em cima para receber a criança o personagem que ela gosta mais, né? E aí a gente percebe que dessa forma a gente consegue uma interatividade bem melhor e um melhor resultado no tratamento. Os procedimentos dentários, como as restaurações e tratamento de canal, são os mais traumáticos para as crianças. Por isso, os pais devem fazer a prevenção e levar os filhos para a consulta desde bebês. Foi o que aconteceu com Ana Laura. Ela comemora toda vez que sabe que vai ao dentista. Quando eu era pequena, eu deitava em puff, porque eu tinha um pouco de medo, mas agora eu não tenho mais não. Eu gosto de sentar na cadeira, que é muito divertido. Agora sopra a vela, mas não queime o nariz. Um desaniversário feliz. Muito bacana essa iniciativa. E ainda falando de saúde, com tantas dietas por aí, se ouve falar muito em redução ou até eliminação do glúten na alimentação. Mas será que essa atitude é ideal para todos? Até que ponto o glúten é prejudicial? E quem deve fazer esse tipo de dieta? Vamos ver na reportagem do Emanuel Cardoso e do Tarcísio Éden. O glúten é um composto de proteínas encontrado na farinha de trigo, na aveia, no centeio, no cevado e no malte, além, é claro, em todos os seus derivados. Ele é responsável pela elasticidade nas massas, o que faz o pão crescer, por exemplo. E não tem nada de errado em comer esses alimentos. O glúten ele também é benéfico para a melhora do intestino. Então, aqueles alimentos feitos com farinha de trigo integral, que tem essa proteína, que é o glúten, eles vão fornecer fibras e outros minerais e vitaminas que vão ajudar no equilíbrio intestinal. E justamente por estar presente em uma grande quantidade de alimentos com alto valor calórico, a dieta do glúten tem sido adotada por muita gente. Mas a nutricionista alerta para a necessidade de orientação nutricional. A retirada do glúten, ela é benéfica para o emagrecimento, mas você tem que ter o acompanhamento nutricional para garantir a quantidade de nutrientes. Porque se você deixar de consumir o glúten, você vai retirar uma vasta quantidade de alimentos e pode deixar de ter essa quantidade de nutrientes importantes. Mas tem um grupo que não pode consumir essa substância. São as pessoas com intolerância ao glúten, os chamados celíacos. A ingestão da proteína pode provocar reações como diarreia, distensão abdominal, perda de peso, perda de apetite, anemia e outros sintomas. Pesquisas recentes também indicam que o glúten pode agravar o comportamento de autistas. Os autistas eles possuem uma deficiência de enzimas para digerir as proteínas. Como o glúten ele é uma proteína contida no trigo,
né? O autista ele vai ter dificuldade de digerir o glúten e vai gerar fragmentos de proteínas que irão diminuir a falta da concentração e da atenção do autista se consumir o glúten. O cuscuz, a tapioca, macaxeira, batata e o arroz são alguns dos alimentos que podem substituir o glúten. Simone é formada em gastronomia. Ela tem 2 filhos autistas e depois que descobriu que tinha que substituir o glúten na alimentação deles, ela criou várias receitas. O caçula de 10 anos não sai de perto da mãe. Ele ajuda Simone a fazer as receitas, mas vestido de kimono. Vitor pratica luta livre e exibe com orgulho as medalhas que conquistou. A agitação acaba na hora que eles começam a mexer nos ingredientes. A receita de biscoito, preferida do Vitor, leva fermento, polvilho, manteiga, leite de coco, açúcar e coco ralado. A Simone está ensinando muito mais do que uma receita, está ensinando também como fazer uma terapia. E nesse momento específico, Simone, em que a massa está com essa textura, o que acontece agora? O que esse momento representa em termos de terapia? O Vitor está trabalhando o sensorial dele, né? O cérebro dele está sendo estimulado. Você vê que é como se fosse uma massinha de modelar, entendeu? Só que ela tem sabor, ela tem textura, ela tem cheiro, entendeu? E ele sabe que isso aqui vai servir de alimentação para ele, de nutrição. Então o cérebro absorve tudo isso como terapia sensorial. Ele se diverte modelando a massa. Depois de 15 minutos no forno, o lanche está pronto. Aí vem a hora que o Vitor mais gosta: comer os biscoitos que ele preparou. Uma receita sem glúten. Mas quem quiser pode acrescentar castanha, pode pôr, inclusive, um pouquinho de linhaça por cima, entendeu? Já na hora do preparo já dá uma melhora nos ômegas, já dá uma nutrição melhor. Olha, e além desses biscoitinhos que parecem estar deliciosos, nós temos mais uma receita sem glúten para você. Daqui a pouquinho, quando acabar essa edição, você confere na nossa extensão do Acrítica Play uma receita muito simples de pão sem glúten, aquele alimento essencial na mesa do brasileiro. Esse pão de frigideira você só assiste pela internet, então não perca, é logo em seguida. E veja no próximo bloco, a piscina da Rio 2016 vai ser transferida e instalada na Vila Olímpica em Manaus. E ainda a importância da prática esportiva para pessoas com deficiência. O exemplo de quem superou os próprios limites e se destacou por meio do esporte. Eu volto num instante.